Boa noite. Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, não é? Hoje nós vamos começar mais uma live acerca de algum tema do Evangelho. Eu gostaria de agradecer, de parabenizar todos nós que estamos passando por esses momentos tão difíceis, mas que estamos juntos, né, nesse processo que é o Evangelho. Eu preparei alguns slides para me orientar, mas infelizmente a visibilidade não está muito boa. Mas nós vamos discutir um pouco sobre a temática do amor. Então, a nossa prece inicial, né? Boa noite, bem-vindos. A nossa prece inicial hoje, ela vai ser sobre a nossa temática, que é a nossa temática do amor. E aí, meu amor? Então, eu convido a todos nós para que nos mantenhamos em estado de espiritualidade, né, de conseguirmos elevar os nossos pensamentos a Deus, que nós consigamos nessa noite discutir um pouco, conversar um pouco sobre o Evangelho e agradecer a oportunidade de estarmos todos juntos nesse momento numa corrente de oração. Afinal de contas, o amor é aquilo que nos move, é aquilo que orienta a prática da doutrina espírita. Então, primeiro eu gostaria de começar para vocês, né? Meu nome é Nádja, né? Eu sou trabalhadora da evangelização espírita, e eu trouxe esse tema com o objetivo de conversar um pouco sobre a importância do sentimento, do amor enquanto um sentimento, que nos move e nos motiva a continuar trabalhando dentro do processo da doutrina. É comum que quando a gente abre o Evangelho, a gente leia a passagem do Evangelho e aquilo já nos remeta a um recorte, como se aquelas partes do Evangelho elas fossem pedaços, elas fossem recortes de algo que está sendo apresentado a nós naquele momento. O meu entendimento da doutrina é que é tudo junto, é tudo intrínseco. Quando a gente fala de uma coisa, a gente está falando de um pedaço de uma representação total. Vocês não estão vendo, mas o que está escrito no meu slide, depois eu disponibilizo tranquilamente, é o seguinte: o Evangelho segundo o Espiritismo, amar o próximo como a si mesmo, instruções dos Espíritos, a lei do amor. Aí embaixo eu coloquei um outro título, ou o que eu aprendi quando eu passei a evitar julgar o próximo. O que significa isso? Significa que quando a gente pensa no amor romântico, a gente considera um amor entre pessoas com o objetivo de estabelecer relações. No Cristo, o amor é o sentimento primordial. Né? No espírito, no começo somos instintos, né? E aí nós vamos evoluindo enquanto espiritualidade e vamos chegando nos sentimentos. E o Evangelho nos diz que o amor é o sentimento maior, é aquele sentimento que é a representação a construção de todos os processos da doutrina espírita. E aí a gente vai dialogar algumas coisinhas que são interessantes para que a gente possa entender um pouco mais como é que é esse sentimento. Então, uma vez que o amor ele resume toda a doutrina de Jesus, passando por instintos, sensações e sentimentos, a gente acredita que nós somos espíritos imperfeitos. Né? Nós estamos nessa existência, nesse planeta, que é um planeta de provas e expiações, para nos melhorarmos enquanto seres humanos. Quando a gente pensa em amor, a gente tem que considerar que o amor ele não pode ser restrito apenas àquelas pessoas que estão na nossa família. Claro que nós não erramos de endereço, né? Toda a doutrina ela discute isso, nós não erramos de endereço, nós vimos com as pessoas que a gente precisa vir, com os recursos que nós escolhemos para poder dispor e realizando as atividades. Uma amiga minha ontem que está até a Yadra, eu conversando com ela e falando, Yadra, como a minha vida está cheia de confusão, ela diz assim, mas você escolheu, nós escolhemos esses desafios. Né? As causas das nossas aflições, elas ou são causas geradas por outras encarnações, ou são causas que a gente está construindo agora mesmo, né? Mas fomos nós que trabalhamos, né, nesse plano. Então, como entender esse sentimento partindo da perspectiva da transformação, da mudança, da melhoria
de nós enquanto espíritos encarnados. Então, o Espiritismo ele vai falar que nós, enquanto espíritos encarnados, vamos trabalhar a questão desse sentimento voltado para a perspectiva da humanidade. Quando Jesus fala, amai o próximo como a si mesmo, primeiro, amai a Deus sobre todas as coisas e amai o próximo como a si mesmo, ele está se referindo à prática do bem enquanto representativo de vários outros termos que a doutrina espírita trabalha. Por exemplo, ser indulgente, ser caridoso, ter fé no seu trabalho e no trabalho do outro, construir um princípio, né? É muito comum que nós, como imperfeitos que somos, passemos a expectativa do comportamento do outro. Eu só amo se o outro se comportar de uma determinada forma. Eu só amo se o outro fizer aquilo que eu quero que ele faça. Eu só amo se o outro for uma pessoa melhor, porque ele não é uma pessoa boa. Ele é uma pessoa ruim e, como pessoa ruim, eu não tenho por que amar o outro. Só que na perspectiva do Espiritismo, esse amar diz respeito a praticar a doutrina, né? A exercer os princípios da doutrina. E quais são os princípios da doutrina? Caridade, indulgência, né? Fazer o bem, vencer o mal com o bem. É uma frase que eu gosto bastante e foi aí a partir desse movimento que eu comecei a entender que o que faltava muito na minha vida era essa perspectiva de praticar o bem para combater o mal. Quando eu achava que alguém fazia alguma coisa ruim comigo, quando eu achava que alguém não estava sendo bom o suficiente para o que eu pretendia que ela fosse, ou como eu sempre tinha aquela visão de ver no outro um comportamento e não ver em mim. Quando eu passei a perceber que o meu objetivo nessa encarnação era a mim, transformar a mim, eu passei a entender que o outro, ele tem o limite dele. Que o outro, ele tem o nível de consciência dele. E aí vem um ponto importante em relação à lei do amor. Amar é um sentimento sublime? É. Mas que amor é esse que só ama quem lhe convém? Que amor é esse que só ama se a pessoa se comportar daquela determinada forma? Que amor é esse que não consegue perceber quando o outro está doente? Aquela parte que diz, não é aquele que está bom que precisa de remédio. É aquele que está doente que precisa de remédio. E aqui eu não falo de relacionamentos conflituosos de forma nenhuma. Ninguém deve obrigar a viver relacionamentos conflituosos. Porém, como a gente está falando, que envolve violência, não se deve justificar viver um relacionamento conflituoso com o objetivo de mudar o outro. Mas você precisa vivenciar o sentimento na perspectiva de entender que cada pessoa tem um nível de consciência. Então, nós seremos cobrados no nosso nível de consciência. Qual é o meu nível de consciência? Eu percebo que esse comportamento que eu estou executando é um comportamento ruim. Eu percebo que eu estou fazendo mal a alguém com esse comportamento. Eu consigo entender até onde vai o meu entendimento sobre esse comportamento. Então, nós somos cobrados de acordo com aquilo que nós entendemos com o nosso estado de consciência. Para que a gente consiga passar por esse processo, o importante qual é? É você entender que quando eu falo amar enquanto sentimento sublime, eu não estou falando, por exemplo, como ter para um inimigo o mesmo sentimento que você tem para um amigo. Né? O próprio Evangelho é claro, porque a vibração energética é diferente. Mas o não desejar o mal também é uma forma de amar. O não esperar algo ruim é uma forma de amar. O não desejar algo de ruim, o não se vangloriar com o que acontece de ruim com o outro, é uma forma de amar.
o cuidado, a preocupação, o cuidado que nós temos com o nosso corpo, com o corpo do outro. Todas essas formas que estão atreladas ao conhecimento espírita, à doutrina espírita, aquilo que é pregado por nós, são formas de amar. Também já falei isso. Espera aí. Deixa eu só... Outro princípio que é muito importante em relação à questão do amor é uma fala que o Evangelho traz pra gente assim. Os desejos do amor são o melhoramento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Não façais aos outros o que não queres que façam a você. Ao contrário, faz todo o bem que tu puderes fazer. Existe uma história na minha vida que é assim. A vida inteira eu sempre ouvi as pessoas falarem: ah, mas você é muito besta. Ah, mas não sei o que, não sei o que. Ah, mas você faz coisas e a pessoa te faz mal, a pessoa fala de ti pelas costas. E aí eu ficava assim, aquela, meu Deus do céu, quer dizer que o que a gente tem que fazer é parar de fazer o bem? Então aquilo sempre me deixava, eu sempre achava muito estranho, né? Aí eu cresci, assim, porque eu sou de um colégio que tem essas orientações, né, morais e tal. Quando eu cresci e eu fiquei adulta, isso foi muito mais forte pra mim, muito mais pesado. E a minha vida, ela tem vários históricos. E aí eu comecei a utilizar um app chamado Evangelho com Busca Aleatória. E esse app é maravilhoso, então se vocês puderem baixar ele é incrível. E aí, toda hora do meu dia, eu ia lá e abria o Evangelho com Busca Aleatória. Para poder me acalmar, para poder me orientar, para poder me dar uma luz, né? E aí, todas as vezes em que acontecia isso, em que eu me sentia assim, a pior pessoa do mundo, porque eu achava que eu estava sendo besta, porque eu estava fazendo as coisas e tal, e aí não acontecia, as pessoas, né, não faziam exatamente aquilo que eu achava que tinham que fazer, e aí eu comecei a abrir esse app. E todas as vezes em que eu buscava o Evangelho com busca aleatória, considerando isso, né, de me sentir usada, de me sentir que eu estava fazendo demais, aparecia uma passagem muito importante para mim, que é lícito auxiliar, né, as pessoas a diminuir as suas provas e as suas expiações. Aí ele dizia lá, seria muito orgulho nosso acreditar que, não, fulano escolheu passar por isso, então eu tenho que deixar o fulano fazer o que ele quer fazer, né? Então deixa o fulano sofrer. Foi Deus que quis assim, deixa o fulano sofrer. Seria muito orgulho achar que nós somos algozes das pessoas. O amor à humanidade, o amor enquanto sentimento, pressupõe entender que nós não estamos nessa vida para punir alguém, para abandonar alguém, ou para dizer, olha, você é o culpado, para apontar o erro do outro. Nós estamos nessa vida para melhorar a nós mesmos, no nosso caminho evolutivo, modificar os nossos defeitos e fazer todo o bem que nós pudermos fazer ao outro. E nessa passagem do Evangelho sempre dizia isso, fazer o máximo de bem que você puder. Se o outro não te retribuir, se ele for ingrato, é um defeito dele. É uma responsabilidade kármica dele, não sua. Então, amar os outros como a si mesmo pressupõe primeiro o amor próprio. Pronto? É porque faltou. Pressupõe primeiro o amor próprio e depois pressupõe fazer todo o bem que for possível fazer ao outro. Porque é muito comum a gente se cobrar em relação a isso, né? Ah, nós estamos fazendo bem demais. Não existe bem demais. Fazer o bem não envolve, por exemplo, tirar a responsabilidade do outro. Eu vou dar, por exemplo, dar um exemplo para os meus filhos.
Quando acontece dos meus filhos fazerem alguma coisa que eu considero errado, eu digo, mamãe vai lá ajudar você. Mamãe está aqui do seu lado para ajudar você a consertar o que você fez de errado. Eu não estou dizendo... Exatamente, Vânia, concordo com você. Então, se nós estamos fazendo bem, é a nossa parte, entendeu? Nós estamos fazendo aquilo que é a nossa responsabilidade. Agora, por exemplo, dando exemplo das crianças, você não faz o bem quando você deixa de ensinar a uma criança um comportamento correto. Então, se a criança fez alguma coisa errada e precisa ser consertada, precisa ser resolvida, você, enquanto responsável, tem que segurar a mãozinha dela e ir lá com ela resolver. Não é fazer no lugar dela, né? Então, por exemplo, a minha filha, desde pequenininha, se ela derrumava alguma coisa no chão, eu não gritava, não brigava, não fazia escândalo. Eu pegava a mãozinha dela, pegava um paninho de chão, ela bagunçava tudo, ela sujava tudo. Mas eu ensinava para ela que tinha que ser consertado, que tinha que ser resolvido. Então, fazer o bem nesse sentido, no sentido de fazer o melhor que nós pudermos fazer pelo outro. Então, não se sentir culpada por exercer o amor nessa perspectiva. Não se sentir culpada por acreditar que você está fazendo aquilo que é melhor para você. No sentido de exercitar o que é ser espírita, o que é ser o bom espírita. E aí a gente vai ter também uma partezinha que vai falar sobre isso. Então, quanto a isso, também tem uma outra coisa importante de pontuar. Quem disse que nós não estamos sendo utilizados como uma ferramenta divina para melhorar ou para auxiliar o outro nessa passagem dele pela terra? Quem disse que nós, ao invés de sermos os algozes que tanto achamos que somos, não, eu vou abandonar, não, essa pessoa não merece. Quem disse que nós somos aqueles que devemos punir, já que nós somos imperfeitos? Né? Muitas vezes nós somos colocados na estrada de alguém para auxiliar essa pessoa no entendimento. Repito, nós não estamos falando aqui de relacionamentos conflituosos, porque o próprio Chico Xavier, o próprio Evangelho sempre coloca isso. Não vos permiteis vivenciar relacionamentos conflituosos, acreditando que é seu papel resolver o conflito do sujeito. Você vai estar ali disponível para auxiliá-lo na caminhada. Mas isso não inclui situações de violência. Porque nas situações de violência, se o espírito optou por essa estratégia, ele já deixa de cumprir o contrato que ele fez com você no plano espiritual. Porque os espíritos, eles são claros quando eles pontuam para a gente que não há no nosso plano encarnatório situações em que venham a gerar violência. A violência ela acontece quando nós estamos envolvidos nesse processo de inferioridade, né? Então os relacionamentos conflituosos, eles não devem acontecer. As relações, elas só devem permanecer se elas tiverem amor envolvido. O amor aqui, ele é entendido como um sentimento sublime, ele não é um sentimento de posse, ele não é um sentimento de controle, ele não é um sentimento de mando, ele não é um sentimento do superior pelo inferior, não. Ele é o sentimento de duas ou mais pessoas unidas por um sentimento igualitário. O amor aqui entendido como a prática da indulgência, a vivência da caridade, o respeito por si mesmo, relembrando que essa prática do bom espírita. Quem é o bom espírita? O bom espírita é aquele cujos preceitos do evangelho lhe tocam o coração. O bom espírito é aquele cujos preceitos do evangelho que lhe tocam o coração pratica isso. O bom espírito é aquela pessoa que entende que cada um está num nível de evolução diferente, que não são obrigados a estarem no mesmo nível de evolução e tudo bem.
O bom espírita é aquele... muito bem, o amor é abaixo de qualquer relação humana, com certeza. O bom espírita é aquele que compreende que há uma relação entre o que ele faz, o que ele fala e o que ele pensa. Afinal de contas, energia atrai energia. Para você, e aí vem um outro ponto do evangelho que também fala sobre amor que eu gosto bastante. Amai muito para ser desamado. O que é que significa isso? Amar muito para ser desamado. Como eu posso exigir do outro aquilo que eu não dou? Como eu posso exigir do outro aquilo que eu não tenho? Entendeu? É um princípio muito humano isso, né? Inclusive existe uma discussão familiar muito engraçada em que, assim, eu tenho por prática, por princípio, tentar evitar falar mal das pessoas. Não se consegue isso facilmente, mas quando eu percebo, eu tento. Por quê? Todas as leituras espíritas, elas falam que o pensamento materializa, né? Se o pensamento materializa e eu permito que uma pontinha de coisas ruins sejam ditas por mim, isso acaba gerando uma onda de efeito que vai alterar o meu estado vibracional e vai permitir que entidades que estejam no mesmo estágio vibracional cheguem até mim. Ah, Nádia, mas é uma brincadeira. Comigo não funciona. Comigo, eu preciso de uma vigilância constante. Que bom que com você funciona. Que bom que com você tá legal, mas eu não. Então, eu preciso manter um estado vibracional, porque senão eu me disperso muito facilmente em relação a isso. E aí, por que eu tô dando esse exemplo? Porque isso é uma forma de amar, né? A indulgência diz respeito a isso. A indulgência, ela fala que você deve evitar falar o mal do outro, com uma exceção que o Evangelho traz. É lícito apresentar o mal do outro se isso for auxiliar um bem maior. Se ele estiver intentando prejudicar um grupo de pessoas, aí seria lícito, mas sempre considerando que o bem maior é proteger aquelas pessoas que seriam prejudicadas caso esse mal não fosse divulgado, né? Mas, considerando isso, a indulgência é a nossa principal defesa. Ou seja, indulgente é aquele que não expõe o mal do outro, aquele que não divulga para que ele seja excluído, prejudicado das suas redes, dos seus contatos. Então, repetindo, nós devemos, portanto, sem receio, empregar todos os esforços que pudermos para atenuar o amargor da expiação, por certos de que só a Deus cabe deter, prolongar, culpar, punir. Na verdade, Deus não pune, Ele permite que a lei do livre-arbítrio ela aconteça. Então, o amor e o orgulho, é aquilo que eu tinha falado. É muito orgulho a gente acreditar que nós sejamos os responsáveis por punir alguém, ou para apontar o defeito, ou para dizer alguma coisa. Certo, então a Joyce está falando que sofre muito com a questão de falar mal do outro, né, que sente uma coisa ruim. Joyce, algumas pessoas nas quais eu me encaixo não conseguem manter esse tipo de fala. Por quê? Porque eu já tenho tanta necessidade. Eu sempre falo, não é eu que ajudo o Lex, é o Lex que me ajuda, é a evangelização que me ajuda, que permite que eu controle, né, esse estado vibracional que não é fácil de controlar, e eu não posso baixar a guarda. Eu não posso abrir isso aqui que seja, porque se eu abrir, eu não consigo mais restabelecer o meu padrão vibracional. Então, o que geralmente eu faço, ou eu me retiro do espaço, ou eu tento mudar de assunto, ou eu pontuo se as pessoas forem muito íntimas. Eu falo, olha, esse tipo de posicionamento, eu não consigo fazer. Existe uma outra coisa que às vezes eu faço também. Eu escolho uma pessoa com a qual eu possa falar coisas
que eu considere ruins, porque todos nós somos humanos, a gente sente vontade de falar isso. Então eu escolho ter uma amiga e ter minha terapeuta com a qual eu falo nesses momentos, porque são momentos controlados, em que eu elaboro e tal, mas eu evito esse comportamento de uma forma geral, porque eu não consigo manter o meu estado vibracional se eu entrar nesse padrão de vibração. Então, só para a gente retomar e finalizar o que eu estava falando sobre o bom espírita, é necessário que a gente tome para nós mesmos as orientações do Evangelho. Então, o Evangelho diz que hoje eu abri o Evangelho e ele fala sobre o egoísmo. Aí a gente já mentaliza aquela pessoa que a gente acha que é egoísta. Não. Para você entrar no estágio vibracional amoroso, você precisa entender que as orientações do Evangelho são para você. No momento em que você faz uma prece e é uma estratégia para controlar esse estado vibracional, você precisa entender que aquilo que está sendo pontuado na prece é para você. Então, o estado vibracional de amor é o amor consigo mesmo e com o outro, tá? Outra coisa que eu acho importantíssimo. Nádia, mas me diz uma coisa, como que a gente faz para vivenciar, para construir esse sentimento? Será que só os médiuns conseguem fazer isso? Pegando a fala da Vânia, eu me sinto muito mal quando as pessoas estão se comportando assim, falando mal perto de mim, de outras pessoas e tal. Primeiro, entender que todos nós somos falhos e que a gente faz isso em algum momento. Segundo, entender, tem uma parte do evangelho que me ajuda muito. Que parte é essa? Lembra que eu falei para vocês que a parte que eu mais gosto é a parte que diz que nós devemos fazer todo o bem que nós pudermos ao outro, sem julgamentos e sem nos considerarmos os algozes, mas sim as ferramentas e os instrumentos de auxílio. Pois bem, existe uma outra parte que sempre sai para mim. Às vezes, como a energia atrai energia, o seu estado vibracional, se você vibra amor, você recebe amor, mas você não consegue fazer essa vibração o tempo todo, né? Então, às vezes acontece de você entrar no estado vibracional e algumas orientações, algumas induções serem colocadas em você. Por que eu vou falar sobre isso? Porque isso está dentro da minha concepção de amor. Às vezes, eu ouço ou eu intuo assim, não, deixa, essa pessoa não merece, essa pessoa ela não é uma pessoa boa, essa pessoa... E aí, eu ouvia muito isso e isso justificava para mim realizar determinados comportamentos ruins com a pessoa, ou quer seja por ação, ou quer seja por omissão. E aí, eu passei, depois que eu comecei a usar o evangelho com música aleatória, eu fazia uma oração e eu abria e sempre saía para mim, falsos profetas da erraticidade. E eu comecei a tentar entender o que é que significava isso dentro do meu contexto, de tentar me melhorar, de tentar me tornar uma pessoa menos horrível do que a pessoa que eu sou. E aí eu comecei a entender que nós atraímos aquilo que nós vibramos, certo? Nossa, Nádia, mas eu só faço coisas boas, eu só quero coisas boas, eu desejo coisas boas pro próximo. A fé, sem a obra, ela é morta. Você precisa praticar aquilo que você vivencia, você precisa praticar aquilo que você fala. E mesmo que você não consiga, já que somos imperfeitos, você precisa aceitar que o outro não tem a obrigação de fazer. O outro não tem a obrigação de fazer aquilo que eu não posso dar. E aí eu comecei a entender que muitas vezes eu dava ouvidos a intuições porque era o que eu queria. Eu queria me conscientizar que aquilo era o correto. Eu queria me conscientizar que eu tinha legitimidade de fazer aquilo ali. Não, eu estou fazendo isso porque a pessoa é ruim, eu estou fazendo isso. Não. Para eu saber que uma intuição é de Deus, eu preciso entender se o que ela está me intuindo é bom. Se o que ela está me intuindo... Se você quiser, Ranieri, pode ir colocando as dúvidas que eu estou lendo, viu? Senão, eu já vou dar um pause para você fazer essas colocações. Você pode já fazer, viu? E aí, eu vou intuindo...
tudo que vai intuindo, que eu vou intuindo, eu penso assim, peraí, Jesus me diria isso? Eu sou muito, né, especial, né, pensar que Jesus me diria isso. Mas assim, bons espíritos, espíritos iluminados, espíritos de luz, me orientariam a fazer isso? Então, quando eu comecei a perceber, eu comecei a separar as orientações que eram orientações de amor das orientações que não eram. Eu comecei a perceber que, para que você saiba se uma orientação, se uma intuição, ela é de Deus, você precisa ver se aquilo que está sendo intuído para você, exatamente. Orar e vigiar constante. Mas mesmo aqueles que oram e vigiam, às vezes podem, né, se deixar levar por espíritos imperfeitos, por orientações ruins, porque a gente tem vários problemas de vida. Um problema que acontece na nossa vida já baixa o nosso padrão vibratório. Então é muito difícil a gente conseguir elevar. E a soberba também é um problema, né? Achar que nós só atraímos espíritos bons, achar que só quem conversa com gente tem orientações boas. E não é assim, porque nós não somos. Nós somos imperfeitos. Se nós fôssemos maravilhosos, nós não estaríamos na Terra, né? Nós estamos passando por um momento que diz isso claramente pra gente. Nós estamos passando por um momento de renovação. E mesmo no momento de renovação, a gente consegue vivenciar experiências que são avassaladoramente terríveis de pessoas que fazem coisas horríveis. Tem muita coisa boa de pessoas que se unem, sim. Mas a gente ainda consegue perceber que isso não é 100% dos casos. Então, se eu não sou perfeito, eu não posso atrair só, né, esses desencarnados perfeitos. Então, uma das orientações que eu sempre passo passo muito para as minhas crianças. É algo, o que você quer fazer, o que estão te intuindo, é algo que Jesus diria para você fazer. Então, os falsos profetas da erraticidade lutam para que nós não vivenciemos o processo de amar a humanidade. O amor, ele não está presente só naquele capítulo que fala sobre a lei do amor. Ele está presente em toda a nossa prática, tanto quanto espíritas como seres humanos. E o espiritismo, ele não é o melhor. O espiritismo, na nossa crença, ele é o consolador prometido. Ele é aquele que vai explicar os processos, é aquele que vai explicar para você tantas desigualdades e que vai te dar o caminho para que você consiga, né, evoluir enquanto pessoa, para que você consiga ser. Aí, vamos passar aqui, né, porque eu estou me controlando, porque senão eu me perco. Então, assim, quais são as expressões do amor? Não dá para votar ao contrário, né? A beneficência, ser de bons e caridosos, né? E o Cristo define a beneficência como a aplicação da caridade do amor. As características da perfeição se baseiam no amar os vossos inimigos, fazer bem aos que vos perseguem. Há uma orientação no Evangelho que eu gosto bastante, que ele diz assim: homens fortes, amai-vos. Homens fracos, fazei da vossa doçura, da vossa fé as suas armas. A fé humana e a fé divina estão diretamente relacionadas com o perdão. Quando eu perdoo porque eu tento me libertar daquilo que me aprisiona. E para eu acreditar que eu estou me libertando dessa prisão, eu preciso ter fé. Eu preciso ter a fé na doutrina, eu preciso ter a fé que eu consigo caminhar, eu preciso ter a fé que o que eu estou fazendo é a principal... está baseado nos princípios de caridade, nos princípios de... O que é a caridade, né, gente? A caridade é o fazer sem esperar nada em troca. É o fazer porque isso te faz bem. É o fazer porque isso te traz a paz de espírito, te faz caminhar levemente. O amor é a vivência da doutrina, é o sentimento sublime que vem junto com essa vivência, com essa experiência, com essa prática da fé, do perdão e da caridade. E aí a gente chega no amor romântico, né? O amor romântico tem uma frase do seu João que ele publicou semana passada que eu printei
e que para mim foi assim, importantíssima para entender um pouco sobre essa questão do amor, sobre essa questão da vivência, da experiência amorosa. E nessa frase diz assim: é em vão você querer encontrar o amor da sua vida, dos seus sonhos. Se você não se libertar da pessoa que você plasmou, nada pedir, nem você será feliz e ainda vai fazer infeliz as pessoas que cruzarem o seu caminho. E aí a gente chega... Exatamente. Porque a gente capta e sai conforme a nossa vontade, conforme aquilo que a gente quer. A Vânia está colocando que o pior é que a gente, por muitas vezes, acaba captando e saindo conforme as nossas vontades. Por isso, os falsos profetas da erraticidade se aproveitam dessa brecha e assim sucumbimos. Entender que isso é possível é importante. Entender que isso acontece é importante. Então, assim, pegando essa frase que o seu João traz, uma das dificuldades em relação à questão do afeto, do amor enquanto afeto, é porque a gente cria na nossa cabeça uma expectativa que nem nós conseguimos atender. Então, como é que a gente vai vivenciar o amor enquanto sentimento sublime se a gente só quer amar aquelas pessoas do jeito que a gente quer que elas sejam, se nem nós somos como a gente quer ser? Se a gente não consegue controlar, Tati, beijo, te amo, de verdade. Se a gente não consegue controlar a nossa raiva, nossas frustrações, as nossas dificuldades, como é que a gente vai entender o outro? Como é que a gente vai cobrar do outro? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender isso, que cada pessoa vai ser cobrada no seu nível de consciência. E essa cobrança no seu nível de consciência é determinada pelo que eu entendo, certo? Se eu acredito, se eu sou espírito e eu acredito que a gente está no processo de evolução, eu sei que as evoluções são diferentes, que as experiências são diferentes. Hoje eu acredito e aceito coisas que séculos atrás eu não acreditava e não aceitava, né? Então, eu trouxe algumas coisas. A construção do alto amor, meu amor, você falou num momento muito importante. Eu trouxe algumas estratégias para pontuar com vocês sobre como fazer essa construção, como fazer essa alteração de estado vibracional. Primeiro, converse com seu guia espiritual. Nós não temos o costume de conversar isso. E aí vem a eficácia da prece. A prece, não aquela prece repetida automática, mas a prece que é o seu pensamento conectando a Pleiade divina e solicitando humilde e sinceramente aquilo que seja uma orientação para você. Eu sempre falo com as pessoas assim, imagine que você tem uma pessoa do seu lado. Um amigo, como a gente está conversando agora. Não tem tudo que você está me falando? Fale para essa pessoa. É o seu guia espiritual. Você chega para ele e fala, olha, meu guia espiritual, eu estou me sentindo assim, assim, assado, aconteceu isso, isso, isso comigo, mas eu não queria me sentir assim. Eu acho que esses pensamentos, eles não são meus, esses sentimentos, eles não são meus. Eu queria estar me sentindo mais leve, mais revigorada, mas eu fico me sentindo sufocada, presa, com raiva daquela pessoa. Então, assim... Sim, Adelx, é verdade. A questão é que eu sempre parto do pressuposto que ele é lindo, maravilhoso, mas que infelizmente nós estamos num processo de construção, né? A gente está caminhando sobre isso. A gente está construindo, a gente está se melhorando enquanto sujeito. Então, assim, a gente tem um objetivo de chegar nisso um dia, de entender que isso acontece, mas a gente ainda não tem essa evolução, né, para atingir o ápice. O ideal, com certeza, é esse. Então, assim, aceite as suas limitações, as limitações do próximo. Não se permita relacionamentos conflituosos que envolvam a violência, acreditando que você vai mudar o outro, porque, na verdade, o seu objetivo é a reforma íntima. Fale sobre o bom, sobre o bonito e sobre o correto. Escolha uma pessoa com a qual você possa falar sobre as outras coisas. Não, e você não está errado sobre não conseguir. E aí vem a tua pergunta, Ellen. Como construir esse auto-amor? Aceitar que nós somos seres em evolução. Aceitar que nós estamos nesse mundo de provas e expiações para nos melhorarmos. Aceitar que o nosso compromisso primordial é com a nossa existência, com o nosso adiantamento moral.
tentar, a partir da nossa modificação, da melhoria da nossa evolução espírita, auxiliar o outro na medida em que eu faça o bem para o outro. Porque muitas vezes a forma como eu me porto com ele é aquela caridade dolorosa. O Evangelho traz isso. Se você vai fazer a caridade, que seja uma caridade boa, benéfica, amorosa. A caridade que machuca, a esmola que maltrata, que ofende, que humilha, não deve ser utilizada. Então, o alto amor é esse princípio da aceitação e do compromisso que você tem com as suas próprias dificuldades, com o seu próprio crescimento moral. E aceitar isso, entender que é difícil sim, que entender que esse é um processo que deve ser construído, é importante. Então, resumindo, tem uma frase, assim, todos os meus meninos da evangelização sabem disso, né? A primeira aula de evangelização que a gente tem no semestre é uma aula sobre padrão vibratório, sobre mundo material, mundo espiritual, sobre a importância do pensamento, do orar e vigiar. A gente trabalha um pouco sobre expansão energética. E eu trabalho essa questão do princípio do amor, no sentido de entender esse amor como algo que expande, que cresce, que deve ser divulgado, que deve ser expandido. E não algo que deve ser quebrado, que deve ser punido. O amor, ele não pune. O amor, ele não machuca. Ah, Nádia, quer dizer que eu só tenho que me preocupar com relacionamentos que não machuquem? Não. As pessoas machucam porque elas foram machucadas ou porque elas ainda não estão no nível de evolução. Certo? Naquele momento elas não estão amando, naquele momento elas estão mostrando o quão frágil elas são. Né? Então, assim, exatamente, Pri, que a gente exercite esse auto-perdão. Então, esse amor, ele vai estar voltado para um bem que eu posso fazer. Gente, fazer o bem é a oportunidade que nós temos nessa encarnação de melhorar a nós e ao outro. Fazer o bem é uma oportunidade que nós pedimos muito quando nós estávamos no plano espiritual. Nós pedimos no plano espiritual a oportunidade, tanto é que tem uma oração que é ação de graças, né, por um bem concedido ao seu inimigo. E nessa oração ela diz isso, que eu seja grata, que eu não me sinta triste pelo bem que ele recebeu e que eu tenha a oportunidade de auxiliá-lo em algum momento e que se ele utilizar essa graça contra mim, que eu não me sinta no dever ou no direito de agredi-lo ou de ir contra ele, porque Deus sabe que cada um faz exatamente, cada um dá aquilo que tem e do que recebeu. Esse do que recebeu eu até melhoro, Vânia, cada um dá aquilo que consegue, que pode. É difícil entender isso, mas nós não podemos, nós precisamos entender que precisamos parar de cobrar do outro aquilo que ele não pode dar. Aquilo que ele não pode dar no momento. Então, se eu estou na relação e eu quero permanecer nessa relação, é entendendo que aquilo não pode ser dado naquele momento. Que é um processo de construção. Se você construir junto, aquilo dá certo, aquilo caminha. Né? Mas alguém tem alguma pergunta? A gente já está encerrando, a gente já está chegando perto, passa muito rápido. E nas orientações elas são meio rígidas. A gente fica um tiquinho assustado, sabe? Porque a gente tem que encerrar às 7h45, até porque a gente tem um movimento, né? A Pleiade que nos acompanha, ela está, tem várias responsabilidades e tudo. E aí, se alguém quiser fazer mais alguma colocação... E vou além de falar isso, a Pri está falando que é natural sentimentos ruins, mas é saudável permanecer com eles. Eu sempre pontuo isso para os meus meninos, porque assim, eu tenho uma dificuldade muito grande de me desprender dos sentimentos ruins. É uma coisa minha, sempre tive isso. Então, depois que eu aprendi a aceitar que eles existem e tentar trabalhar nessa perspectiva de conversar com o meu anjo da guarda, depois que eu comecei a iniciar essa técnica de conversar com o meu guia espiritual, eu chamo o anjo da guarda também,
do meu guia espiritual, de colocar para ele tudo o que eu estou sentindo, de não esconder, porque não funciona você falar assim, não vou sentir isso porque isso não é bom. Né? Você precisa de uma estratégia para trabalhar e elaborar isso. Então, tente essa estratégia que eu estou dando para você. Coloque tudo que você tem, converse com ele, explique, diga, eu estou me sentindo assim, estou me sentindo assado. Vá para um cantinho, fale mentalmente, fale verbalmente se você preferir. Coloque tudo para fora, diga para ele como é que você está se sentindo, o que é que você... E é muito importante outra coisa. Diga como você quer se sentir. Né? Diga o que você quer sentir naquele momento. Também avalie, use a lógica. O que eu estou sentindo realmente tem a ver com o que eu passei naquele dia? Tem a ver com o que eu estou experienciando nesse momento? Com certeza. Assim, tem um livro, eu tenho que falar rápido por causa do meu horário. Tem um livro que eu li recentemente, e nesse livro descrevia uma relação muito tumultuada, em que o cara era muito ciumento, muito possessivo. E aí ele desencarnou num processo em que a esposa dele viajou, foi embora, né? Porque não aguentava mais o relacionamento. E aí ele ficou muito perturbado, alterado, pegou um carro e foi atrás dela e acabou se envolvendo no acidente e desencarnou. E aí ele foi muito obsediado, ele chamou muitas energias ruins e depois, já no plano espiritual, passou por várias experiências. Eu não estou lembrando o nome do livro agora, mas eu mando depois no site, no Insta do Lex. E depois de passar por essas experiências, ele pontuou que ele descobriu que essa relação era uma relação fraternal, né? Que ele tinha em outras vidas experiências fraternais. E ele se sentia muito culpado por algumas experiências que esse espírito passou por conta, né, da falha dele moral enquanto pai nessas encarnações passadas. Então, transformar na verdade, a pergunta eu poderia reorganizar. Não é como transformar um amor carnal em um amor fraterno, mas como entender o amor como para além disso, já que o amor é um sentimento sublime. Né? Então, instintos, sentimentos, todos nós, espíritos primitivos, temos instintos e crescendo enquanto evolução, estamos no patamar de espíritos que nutrem sentimentos. E esse amor é isso. Ocupe a sua obra, execute a sua obra através da caridade, da indulgência, do fazer o bem para o próximo, que provavelmente o agir no bem vai te fazer vencer o mal. Então, vença sempre o mal com o bem. É através da prática do bem que você consegue vencer o mal. Então, eu gostaria muito de agradecer a todos vocês por essa oportunidade, agradecer ao Lex por essa oportunidade. Muito grata pela oportunidade de estar aqui com vocês falando sobre um tema que foi muito importante na minha vida. Depois que eu passei a entender que era comigo, era para mim que as orientações vinham, era o meu aperfeiçoamento moral, a minha modificação de comportamento que deveria acontecer, eu passei a conseguir amar o outro. Porque eu passei a amar o outro na perspectiva de aceitar o outro, de entender o outro, de respeitar o outro. A partir do momento que eu me respeitei, que eu me entendi, que eu melhorei, né, como pessoa, tentei, porque eu sou muito ruim, gente, é sério. A partir do momento que eu entendi isso, eu consegui permitir, né, que o outro fosse aceito na minha vida como ele é. Então, eu gostaria de que nós nos concentrássemos agora para fazermos a nossa oração final, nossa prece final. Né? Quem quiser fechar o olho pode fechar. Eu sempre gosto de fechar os olhos porque é uma forma que eu considero respeitosa em relação à espiritualidade amiga. É eu que me sinto mais confortável assim. Então, eu gostaria de agradecer a todos a oportunidade de estarmos todos juntos no dia de hoje. Agradecer aos espíritos encarnados e desencarnados que estão conosco. Espero que nós juntos, enquanto grupo, tenhamos podido contribuir para as orientações. Pedir a Deus que acalme o nosso coração, os nossos guias espirituais que estejam conosco, que nessa noite, ao dormirmos, sejamos levados para locais de muito aprendizado, amadurecimento e de tranquilidade para o nosso coração ao estarmos próximos dos nossos que já desencarnaram. E agradecer principalmente a todos nós que estamos nesse momento tentando praticar a lei de amor, vivenciar esta lei
e entender que nós não somos algozes dos nossos irmãos, né? Nós somos os instrumentos colocados nessa terra para melhorarmos a nós mesmos e melhorarmos ao outro. Assim seja. Obrigada.